Bom, primeiro gostaria de agradecer à associação pelo convite, parabenizá-los pela fundação da associação. É sempre um momento muito bom, né? Começar uma nova empreitada que não é só individual, mas é institucional. Desejar muita boa sorte, porque os desafios serão enormes. Muita boa sorte. Conheço mais a trajetória da Associação dos Gestores lá no plano federal. Desejo muito boa sorte a vocês. E queria falar 3 coisinhas aqui, 3 pontos que eu pensei e que eu acho que são importantes, no fundo, para responder a pergunta que o João colocou inicialmente. Por que ter a carreira de especialista em políticas públicas em São Paulo? Acho que essa pergunta é fundamental quando a gente consegue, quando a gente inicia um processo de construção institucional. É fundamental saber para que a gente serve. Acho que esse é um ponto essencial. Eu começaria primeiro dizendo: vocês podem ser muito importantes para os cidadãos paulistas. Eu acho que é esse o ponto central que vocês devem guiar nos próximos anos ou décadas a construção da carreira. Eu quero ser importante para os cidadãos paulistas. Acho que esse é o ponto essencial. Do mesmo modo que a carreira de gestores tem que pensar: eu quero ser importante para os cidadãos brasileiros. Acho que esse é o ponto essencial. E por que vocês podem ser muito importantes para os cidadãos paulistas? Primeiro, porque o Estado é fundamental no Brasil. O Estado é fundamental em geral, e no Brasil mais ainda, porque o país é marcado fortemente pela desigualdade. Pela desigualdade no sentido mais amplo da palavra, não só a desigualdade de renda, mas desigualdade de acesso a bens públicos, desigualdade de acesso à justiça. Fiquei muito feliz de terem citado a carreira de defensoria pública, porque isso foi uma luta em São Paulo muito grande. São Paulo está numa posição vergonhosa em relação aos outros estados da federação sem ter essa estrutura. E ainda bem que agora a temos. Acho muito importante de frisar. Então, a sociedade brasileira é marcada por essa desigualdade enorme em vários níveis. E o Estado é fundamental como instrumento para lidar com essa desigualdade. Por vezes fará diretamente, por vezes fará em parceria, por vezes serão parcerias entre níveis de governo, por vezes serão parcerias entre o Estado e a sociedade civil, por vezes parcerias entre o Estado e o mercado, não importa. Há um velho ditado russo, e os russos, como vocês sabem, gostam muito de xadrez, que importa é quem começa com as brancas. Ou seja, quem importa é quem dá, digamos, todo sentido a este processo. Quem dá todo sentido a esse processo é o Estado. Se isso é verdadeiro, e nós precisamos do Estado para combater a desigualdade no sentido mais amplo, eu acho que vocês podem ser importantes para os cidadãos paulistas. Vocês podem ser importantes porque a burocracia é fundamental. Não há administração pública qualificada no mundo, não há Estado qualificado no mundo sem burocracia. É bem verdade que a burocracia que temos hoje no mundo não é a mesma burocracia que imaginava o velho Max Weber e o velho Woodrow Wilson há pouco mais, cada um deles aí, de um século. O mundo mudou. E o mundo mudou e a burocracia tem que mudar. A burocracia foi formada inicialmente por um Estado liberal no sentido econômico, liberal no sentido político. Uma burocracia com um Estado pequeno e fechado. Portanto, o conceito de burocracia tem que mudar porque o Estado e a sociedade se modificaram no último século. Apenas isso. Mas eu não conheço país que tenha sido capaz de produzir boas políticas públicas sem uma estrutura burocrática permanente, profissional e meritocrática. Não conheço. Quer dizer, como mero cientista, se não há contrafactual, não há como discutir. Não há nenhum caso. Então a burocracia é fundamental, vocês fazem parte da burocracia e, portanto, vocês podem ser, de uma maneira, fundamentais para os cidadãos paulistas. E mais, porque vocês não fazem só parte do Estado da burocracia, vocês fazem parte de um tipo dentro do Estado da burocracia, que seriam os gestores. Os gestores fazem parte daquilo que a literatura internacional e o professor Bresser Pereira traduziu para o contexto brasileiro, que a gente chama de carreiras estratégicas. Nós, no Estado contemporâneo, temos uma série de carreiras estratégicas de vários níveis. E a carreira estratégica de gestores, no sentido mais geral, se pensarmos em seminários internacionais, atuaria como a assessoria superior
da grande formulação, reflexão e avaliação das políticas públicas, ou como liderança em prol da transformação da administração pública. Ou seja, tem uma série de atos que, no fundo, significam uma liderança político-gerencial para transformar o Estado. Isso é uma definição muito genérica do que seria essa carreira do núcleo estratégico pensada como gestor. E tem duas características fundamentais que a marcam. Primeiro, ela tem uma grande mobilidade horizontal e vertical no Estado, isto é, tem uma grande mobilidade entre os setores, é isso que a caracteriza, e uma grande mobilidade entre a formulação e a implementação. Muito da reflexão contemporânea sobre carreiras similares aos gestores tem cada vez mais ressaltado que gestor é importante para pensar política pública lá no ar-condicionado do Brasil, mas gestor é importante para ser diretor de escola na periferia de São Paulo. Eu acho que ainda há um sentido de ENA francesa da década de 40, quando se fala em gestores no Brasil. Eu acho que a gente precisa não só fazer a mobilidade horizontal, mas mais a mobilidade vertical, aproximar mais a formulação da implementação. Um segundo ponto é que vocês podem ser fundamentais para os cidadãos paulistas, como eu tentei mostrar aqui. Se o Estado é fundamental, se a burocracia é fundamental, e os gestores, nessa caracterização que eu fiz, também podem ser fundamentais, vale a pena pensar que valores seriam fundamentais para ser um gestor público. Há vários, citaria apenas 3. Um deles é a ética, um padrão ético muito claro, marcado não só pela probidade, pela integridade, mas pelo grande respeito à missão pública. A ideia de que todo o seu ato deve ser transparente, todo o seu ato deve ser justificado e que, no fundo, de alguma maneira, a gestão pública é um sacerdócio. Eu sei que vocês podem gostar ou não disso, né? Nem todos têm vocação, o tema do velho Max Weber, mas é isso, é vocação. Certas funções na vida supõem algum grau de vocação. Quando os alunos me param perguntando, professor, além de dar aula, o senhor trabalha? Eu fico pensando na minha vocação. Deve ser alguma coisa meio maluca, mas faz parte. Como ser político é uma vocação, dizia o velho Weber. As pessoas no mundo contemporâneo cada vez mais falam mal da política, embora também não conheça nem o contrafactual de sociedade desenvolvida sem política ou políticos. A vocação. A vocação é dura, dizia o velho Weber. É muito dura. Eu não dou ter vocação para ser professor, por exemplo. Que coisa. Ser político, para ser gestor. A ética supõe, de certa maneira, a palavra ética vem de um velho texto chamado Ética Nicomano, um ethos. Acreditar e levar adiante esses valores. Segundo, um outro valor fundamental dos gestores é o desempenho. A sociedade contemporânea vai cobrar cada vez mais do Estado. Vocês não viram nada, sempre que eu digo, sorrindo aos meus alunos. Será pior no futuro. Mas vai cobrar cada vez mais. A sociedade é cada vez mais polarizada, mais informada, a informação é cada vez mais rápida. As pessoas acham que vão conseguir um serviço público como o delivery do Disque Pizza. Elas vão cada vez pressionar mais o Estado. É a realidade. Então o desempenho não é a grande característica do modelo burocrático brasileiro. Simplesmente porque o Estado, como eu disse, é um Estado liberal no sentido clássico, econômico, político, menor, mais fechado em si mesmo. Então o desempenho não era a grande questão. A questão era ser um grande mérito para guardar o Estado frente à política. É isso. Hoje é muito mais do que isso. Então é fundamental que vocês se movam pelo valor da busca do desempenho, não só o desempenho das políticas públicas, mas o próprio desempenho de vocês. É muito bom avaliar. Difícil é ser avaliado. Então, a palavra meritocracia hoje não cabe apenas em ter um diploma ou uma especialização. A palavra meritocracia supõe a busca constante pelo melhor desempenho. E o terceiro valor fundamental é a responsabilização, que é uma tradução razoável, eu acho muito boa, para o termo accountability. Quer dizer, a ideia de que vocês terão que responder ininterruptamente aos políticos, à sociedade. Não basta mais ser ético e buscar o melhor desempenho. É preciso provar
à sociedade que isso está sendo feito, ou que se busca este caminho. Não há mais como escapar disso. Cada vez mais a responsabilização será cobrada. E como vocês são carreira estratégica, gestores, os nomes são sempre bonitos, né? Especialistas, gestores, serão mais cobrados ainda.